O gabinete de Ventura e o grau zero da democracia. Vamos com calma, mas vamos com verdade. André Ventura denunciou ontem que o seu gabinete na Assembleia da República foi vandalizado e que dali desapareceram um conjunto de documentos, precisamente, diz ele, sobre o caso do ministro Luís Neves e sobre uns documentos em relação ao gabinete do primeiro-ministro, penso que foi isso. Passou-se mais de um dia e a Polícia Judiciária continua a investigar. E bem, e ainda bem por isso. Mas por isso também não existe nenhuma conclusão, nenhum suspeito. E é precisamente necessário investigar, sim, com todo o rigor, mas sejamos claros, convém que seja rápido, porque este é um tema gravíssimo. Começo pelo princípio, que é para mim negociável. Se alguém entrou mesmo num gabinete parlamentar para remexer em papéis e intimidar um partido político, seja ele qual for, isso é gravíssimo e inaceitável. O respeito por aquele espaço, a casa da democracia, de todos os portugueses, daquele órgão de soberania, não se negocia. E há aqui uma coisa que também tem de ser dita, porque Ventura tratou logo de ligar o assalto ao caso Luís Neves, insinuando que lhe levaram os documentos da comissão de inquérito que ele próprio tinha anunciado um dia antes. Se for verdade, ou se fosse verdade, seria de uma gravidade brutal. Mas é por ser tão grave que não se atira ao ar como um isco. Ou se prova, e então é gravíssimo, ou não se prova, e então é a manipulação de um caso sério para alimentar outro caso sério. E já que me perguntam por que não falo, li em alguns comentários porque não falo do caso Luís Neves, ou porque ainda não falei, eu digo com frontalidade. Já ouvi a conferência de imprensa que deu hoje, que deu há pouco. E a primeira nota é esta. Veio tarde, bastante tarde. Devia tê-la dado há semanas, quando o caso rebentou. Quanto ao que disse, sinceramente, pareceu-me ver um homem comum a tentar explicar-se e assumir alguns erros. E isso eu registro, atenção. Mas sejamos também sérios. Muita coisa ficou por explicar. E confusa até, para mim, pelo menos. Ficaram dúvidas no ar, muitas, e até acho que os jornalistas podiam ter feito outras perguntas que não aquelas. Eu não ponho em causa o homem nem o trabalho que fez à frente o seu gado da Polícia Judiciária, onde os resultados, aliás, falam por si. Ponho em causa outra coisa. Politicamente, hoje, Luís Neves está bastante fragilizado. E disso não tenho dúvidas algumas. E é aqui que se separa as duas dimensões deste caso. A minha primeira preocupação, ou a preocupação maior, não é este ou aquele ministro, é a salvaguarda das instituições e, em particular, a credibilidade da Polícia Judiciária, ao ponto de o próprio Ministério Público a manter-de fora da investigação por estar em causa quem foi o seu diretor nacional. A matéria, aliás, mais grave do atrelado de químicos da Operação Pacoba, que foram parar à empresa do tal amigo do ministro, corre na Procuradoria. E, por isso, presunção de inocência e aguardar o inquérito, que é o mais básico do Estado de Direito. Mas a dimensão política, essa, comento-a já, os assuntos são graves e não ficaram esclarecidos. Por isso, o ministro devia ter sido ouvido com urgência no Parlamento e a AD fez bastante mal em inviabilizar essa audição, quando o próprio se disponibilizou a ir o próprio. Foi por isso, aliás, que o secretário-geral do PS veio hoje dizer que a autoridade do ministro está fragilizada e que a sua continuidade tem de ser rigorosamente avaliada. Eu subscrevo, atenção. E não é desconfiança pessoal em relação a ninguém. É o assunto carecer de explicações. É por isso que o Primeiro-Ministro devia efetivamente avaliar já com o Ministro se há condições para continuar. Uma comissão de inquérito poderá até fazer algum sentido, não para linchar, mas para limpar o ar. E é por isso mesmo que aquilo que tinha feito todo o sentido era aquela audição em comissão ao Ministro, porque neste tema importa que tudo fique clarinho como a água. E que fique também explicada a minha regra de uma vez por todas. Sobre medidas políticas de qualquer ministro, falo sempre. Sobre casos em investigação criminal, com suspeitas, por provar, não falo de ninguém, do meu partido ou de outro, incluindo o Chega, atenção. Abri uma só exceção uma vez, o ex-adjunto de uma ministra do meu próprio partido, aliás, apanhado em flagrante e já acusado agora de milhares de crimes de abuso de menores, horrível, nojento, aliás. Falei porque ali não havia suspeita, havia flagrante evidência. E, aliás, é coisa hedionda, é nojenta, que condeno e tenho nojo por aquilo. E quero lá saber de que partido é. Por acaso ele até nem era do PS, mas é mais próximo do PS e estava dentro de um governo que era do PS, independentemente de tudo. E fosse do PS ou não fosse, era-me indiferente. É nojento. E só foi a única vez que eu falei aqui. Porque a minha regra de ouro é esta. O crime é individual de quem o comete e nunca de um partido, de uma religião, de uma instituição ou de um povo inteiro ou de uma família. Nunca me ouvirão condenar ninguém em praça pública antes das conclusões de uma investigação. É respeito pela presunção de inocência, pelo Estado de Direito e pelas pessoas, porque por trás de cada nome há sempre uma família. E é por ter estas regras que no dia em que critico posso ser também levado a sério. Voltando ao gabinete.
Quem conhece a Assembleia da República por dentro, como eu, sabe que a probabilidade de isto ter acontecido como foi descrito por Ventura é bastante baixa. Não digo impossível, atenção, quem investiga é a PJ, mas há segurança, há porta, há rondas noturnas e nem sequer havia trabalhos parlamentares a decorrer, ou seja, menos gente a circular, não mais. Um intruso a entrar, a vasculhar com todo o tempo do mundo e a sair sem deixar rastro. É possível, sim. Provável, não é? E há pormenores que qualquer um avalia com bom senso, como aquela história do quadro com o crucifixo notado, aliás, que vimos todos publicamente lá no chão, não é? Sem o vidro partido, com o crucifixo lá inteirinho, no sítio certo, sem ter caído, no meio de um gabinete supostamente revirado. Ficou um género de uma imagem religiosa com um crucifixo pousado, cuidadosamente por cima. É estranho. Que vandam tão devoto, não é? Experimentem derrubar um quadro em casa com algo em cima e ver se a terra assim tão composto. Não prova nada, claro, por si só, mas é o género de detalhe que, publicamente, e que uma investigação séria vai ter certamente em conta. E isto já agora também explicar, não é? E acrescento uma coisa que penso há muito. Eu não sou inimigo de Ventura como alguns pensam. Eu reconheço-lhe alguns méritos, já o que disse várias vezes, e habilidade. É por isso, aliás, que fico atento, porque um episódio destes prepara o terreno perfeito para o género do eu bem avisei, qualquer coisa assim do género, não é? Andam a perseguir-me. Isto é perfeito para Ventura. Reparem, aliás, que quase todos os deputados do Chega publicaram a mesma cartilha, com meia hora de diferença uns dos outros em relação a este tema. Que indignação, aliás, tão bem cronometrada. Faço esta exigência com legitimidade, porque falo de um órgão de soberania no qual eu faço parte e que é o pilar da nossa democracia. O resultado da investigação tem de ser público, completo e rápido. Espero, aliás, até estar enganado e que Ventura tenha razão. Espero mesmo até, atenção, porque aí seria gravíssimo, mas se for encenação, é igualmente grave. Instrumentalizar o Parlamento e as forças de segurança para teatro político, se for ataque, aliás, condeno sem reservas. Se for encenação, denuncio-a com a mesma frontalidade, porque a verdade não escolhe partidos, ao contrário de certas indignações que parecem escolher até a hora a que vão sendo publicadas. E por isso, pensem pela vossa própria cabeça sempre, porque essa é a única grande ameaça e o único grande medo que tem o populismo. E por isso, este caso é estranho, muito estranho. No entanto, por agora, importa saber o resultado dessa investigação e que fique rapidamente esclarecido.